A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Caros amigos e ouvintes, boa tarde a todos vós, nesta tarde de sábado. Antes de mais, gostaria de vos convidar, porque a Associação Nascer e Crescer Feliz, com sede na Canada da Luciana, número 8A, vai levar a efeito esta noite, aqui no Centro Cultural, no Grande Auditório, uma viagem musical com o contratenor João Paulo Peças. Vai ser uma noite única, porque já conheço o João Paulo, ele já cantou em muitos sítios, vai já, portanto, a partir da manhã fazer uma turnê pelos Estados Unidos, portanto, ele tem uma voz que é de arrepiar. Desde já, antes de começarmos aqui a nossa vida continua, eu gostaria de vos convidar a comparecerem e desta forma a contribuírem por esta causa social de ajudarmos grávidas, bebés e crianças até aos 6 anos. É uma excelente causa e todos nós podemos fazer parte desta mesma causa. Vamos agora então ao assunto que nos traz hoje. Nós aqui neste programa de sábado já falamos sobre a morte, já falamos sobre a imortalidade, já falamos que a vida continua após o túmulo, mas ainda não falamos como serão os relacionamentos na vida além túmulo, no plano espiritual. Se quiserem aprofundar mais estas questões, podem consultar o Livro dos Espíritos, nomeadamente em específico nas questões 274 à questão 290 deste mesmo livro. E Allan Kardec começa por perguntar se da existência de diferentes ordens de espíritos resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? E a resposta dos benfeitores é muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado, a autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Assim, caros amigos, a autoridade dos espíritos superiores sobre os inferiores é uma ascendência moral irresistível. Ou seja, o poder e a consideração de que um homem gozou na terra não lhe dão supremacia no mundo dos espíritos. Vou repetir. O poder e a consideração de que um homem gozou na terra não lhe dão supremacia no mundo dos espíritos, pois que os pequenos serão elevados e os grandes serão rebaixados. A elevação e o rebaixamento estão relacionados a diferentes ordens dos espíritos, conforme os seus méritos. Portanto, o maior da terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos. Por outro lado, o seu servo pode estar na primeira categoria. Não podemos esquecer que Jesus disse que aquele que se humilhar será exalçado e aquele que se exalçar será humilhado. Assim, quem foi grande na terra como espírito pode achar-se entre os de ordem inferior, experimentando alguma humilhação devido ao orgulho e à inveja. O título da terra, caros amigos, os títulos da terra nada valem no plano espiritual. Os espíritos das diferentes ordens vêm-se, mas se distinguem uns dos outros. Evitam-se ou se aproximam conforme a simpatia ou antipatia que uns inspiram aos outros. Os da mesma categoria reúnem-se por afinidade e formam grupos ou famílias unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Os bons, pelo desejo de fazerem o bem, os maus, pelo desejo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que se lhes assemelham.
tudo uma questão de sintonia mental. Nem todos os espíritos têm acesso aos diferentes grupos ou sociedades. Os bons podem ir a toda a parte para influenciar os maus. As regiões que os bons habitam estão interditas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não as perturbem com as suas paixões inferiores. Agora, cabe aos bons espíritos combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subirem na escalada evolutiva espiritual, porque esta é a sua missão. Logo, o trabalho não cessa depois da morte, continua sempre. Para isso, exercem sobre os espíritos imperfeitos, estes bons espíritos, claro, uma autoridade irresistível, alicerçada na superioridade moral. Os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal pelo despeito que lhes causa não terem merecido estar entre os bons. O desejo que neles predomina é o de impedirem, quanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Nós costumamos dizer muitas vezes que a desgraça quer desgraça. Isto lá está aqui o aspecto da inveja. A inveja, caros amigos, não é querer os que os outros têm. Isso é cobiça. Inveja é não querer que os outros sejam felizes, porque nós também não somos. Os espíritos comunicam-se por meio do fluido universal que banha todos os corpos celestes, que banha todo o universo e que estabelece entre eles constante intercâmbio, pois que este fluido é o veículo de transmissão dos pensamentos, assim como o ar é o veículo do som, de transmissão do som. Constitui esse fluido uma espécie de meio de comunicação universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Razão essa, caros amigos, porque os espíritos não podem dissimular os seus pensamentos, particularmente os espíritos imperfeitos, em relação aos espíritos superiores, uma vez que para estes tudo é patente. Os espíritos, não tendo o corpo físico, comprovam as suas individualidades pelo corpo espiritual, no dizer de Paulo de Tarso ou de São Paulo, que nós, na doutrina espírita, chamamos de perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros. Por terem coabitado a terra, os espíritos se reconhecem. O filho reconhece o pai, o amigo reconhece o seu amigo, claro está. Agora, os espíritos que se conheceram na terra se reconhecem no mundo dos espíritos, vendo a vida pretérita e lendo nela, como se lê num livro, os aspectos que lhes são necessários, apenas os aspectos que são necessários da vida pretérita para o seu adiantamento moral e intelectual. Deixando os despojos mortais, a alma vê os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos ou no plano espiritual. Mas para isso é necessário algum tempo para que ela se reconheça a si mesma, digamos, e de certa forma consiga alijar o véu material, porque após o decesso, após a morte do corpo físico, entramos de certa forma em algum período de perturbação, como quando uma pessoa acorda de um sono muito pesado e acorda subitamente e não sabe onde está nos primeiros momentos. Portanto, tudo tem o seu tempo e cada caso é um caso. O acolhimento da alma no seu regresso ao mundo dos espíritos é de justo com um bem-amado irmão desde muito tempo esperado. A chegada ao acolhimento do espírito mau ou mais atrasado é o acolhimento de um ser que é desprezível. Portanto, todos nós, caros amigos ouvintes, chegaremos a um patamar de pureza espiritual.
estamos em degraus diferentes. Logo, todos nós merecemos respeito. Respeito. Todos nós estamos em degraus diferentes. Não devemos subestimar ninguém, não devemos faltar ao respeito de ninguém, pois nós todos já passamos pelas fileiras do primitivismo, dos instintos, e agora já estamos a entrar numa fase intermédia, instinto-razão, que nos abre a porta, à consciência. Quanto ao sentimento que desperta nos espíritos impuros, a chegada entre eles de outro espírito mau, faz com que os outros que já lá estão, do mesmo geés, ficam satisfeitos por estes se lhe assemelharem. E os tratam como iguais. Os parentes e amigos costumam vir ao nosso encontro quando deixamos a Terra. Portanto, os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Felicitam-na como se regressasse de uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada, e ajudam-na a desprender-se dos liames corporais. Digamos que é uma graça concedida aos bons espíritos irem ao encontro dos que os amam, ao passo que aquele que se acha maculado permanece em isolamento ou só tem a rodeá-lo os que lhe são semelhantes. É para eles uma espécie de punição que nunca vem de Deus, porque Deus não castiga. Deus é amor puro. A reunião, caros amigos, depois da morte de parentes e amigos, depende, repito, depende da elevação deles e do caminho que seguem procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não podem os dois conservar-se juntos. Ver-se-ão de tempos a tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado, ou quando se houverem igualado na perfeição. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos é às vezes também para eles uma espécie de lição um pouco mais dura, mas tudo na vida é uma questão de tempo, pois o amor não separa, o amor une, mas por vezes temos que caminhar separadamente. Além da simpatia geral, os espíritos ligam-se uns aos outros por afeições particulares, tal como sucede entre nós aqui no corpo físico, sendo, porém, mais forte o laço afetivo no plano espiritual, uma vez que não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Só entre os espíritos impuros há ódio, e são eles que insuflam nos homens as inimizades e as dissensões. Dois seres que foram inimigos na Terra poderão não conservar ressentimento um do outro no mundo dos espíritos quando compreenderem que era absurdo o ódio que se votavam mutuamente e pueril o motivo que os inspirava. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma animosidade enquanto não se purificarem. Agora, quando houver alguma consciência, nós muitas vezes dizemos assim, discutimos por coisas tão efêmeras. Para quê que nós fizemos aquilo? E depois, mais tarde, chegamos a essas conclusões. Se foi unicamente por vezes, a dissensão, se foi unicamente por um interesse material, se calhar nisso, conforme o seu grau evolutivo, não pensarão mais e deixarão para trás. E não havendo entre eles antipatia e tendo deixado de existir a causa das suas desavenças, aproximam-se uns dos outros com prazer, com alegria. Por outro lado, a lembrança dos atos maus que dois homens praticaram um contra o outro constitui obstáculo a que entre eles reine a simpatia, claro está. E essa lembrança os induz a se afastarem um do outro, ou então a se perseguirem. Jesus dizia: faz as pazes com o teu inimigo enquanto vais a caminho. Enquanto estamos cá, caros amigos,
e fizemos algo que magoou o outro, peçamos perdão enquanto estamos a caminho, para que não criemos mais um inimigo no plano espiritual. Aqueles a quem fizemos mal neste mundo, aqueles que nós magoamos e que sabemos que são melhores do que nós, estes nos perdoam, segundo o nosso grau de arrependimento, é claro. Agora, se eles não são bons, é muito possível que guardem o tal ressentimento do mal que fizemos e nos persigam até numa próxima existência corporal. Portanto, lá está. Muitas vezes nós perguntamos porque é que este indivíduo me persegue? Porque é que este está-me sempre a chatear? Muitas vezes ele nem sequer sabe, tem a ver com algo do passado. A causa reside no passado, mas esta animosidade prossegue na encarnação seguinte, até que façamos as pazes, até que percebamos que todo o efeito possui uma causa. Se a causa não reside nesta existência atual, é porque reside em existências pretéritas. Continua a existir no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra desde que originada de verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, material, desaparece com o cessar da causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. A teoria das metades eternas representa de maneira figurada a união de dois espíritos simpáticos. Não pertencem à ordem elevada os espíritos que a empregam. Não se deve aceitar a ideia de que, criados um para o outro, dois espíritos tenham, fatalmente, que se reunir um dia na eternidade, depois de haverem estado separados por tempo mais ou menos longo. Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. E quanto mais perfeitos, caros amigos, tanto mais unidos ficarão. Da discórdia nascem todos os males dos humanos, da concórdia resulta a completa felicidade. A simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância dos seus pendores e instintos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos e da concórdia, como já dissemos, resulta a harmonia. Assim não é exata a expressão metades eternas usada para designar certos espíritos simpáticos, unidos por uma grande afeição, uma vez que, se um espírito fosse a metade do outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. Logo, não faz sentido. Emmanuel, espírito, por sua vez, utiliza-se do termo almas gêmeas para designar dois espíritos mais intimamente ligados nas experiências evolutivas, ressaltando, contudo, que não se trata, no caso das referidas metades eternas. Isso não faz sentido. E acrescenta que o amor das almas gêmeas, entre aspas, não constitui restrição ao amor universal, ao amor a todos, porquanto atingida a culminância evolutiva, todas as expressões afetivas se irmanam na conquista do amor divino. O amor das almas gêmeas, entre aspas, em suma, é aquele que o Espírito um dia sentirá pela humanidade inteira e não só por outro espírito, não é? Em resumo, podemos dizer que a simpatia ou antipatia tem as suas raízes profundas no espírito, no sutilíssimo entrosamento dos fluidos peculiares a cada um e quase sempre, de modo geral, atestam uma renovação de sensações experimentadas pela criatura desde o pretérito delituoso em iguais circunstâncias. Devemos considerar, caros amigos ouvintes, que toda a antipatia, aparentemente a mais justa, deve morrer para dar lugar à simpatia que edifica o coração para o trabalho construtivo e legítimo da
fraternidade. Isso porque o amor é uma força inexaurível, renova-se sem cessar e enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe. Movidos pelo amor, os espíritos constituem também agrupamentos separados, famílias que se foram, pouco a pouco, formando através dos séculos pela comunidade das alegrias e das dores. Essas famílias se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. Neste mundo, caros amigos, onde as guerras vão surgindo, novas guerras, novos conflitos, novos eventos telúricos, de cariz físico, tudo isto, caros amigos, não acontece por acaso. Tudo isto é uma exteriorização da nossa consciência coletiva. Nós estamos a colher aquilo que todos nós semeamos, de uma forma ou de outra. Nós até podemos dizer, não tem nada a ver com aquela guerra, mas se eu emitir pensamentos destrutivos, se eu estiver sintonizado na guerra, no horror, a julgar este ou aquele país, este ou aquele grupo, etc., etc., eu sou conivente com a guerra. Estando mesmo deste lado cá do globo, nós estamos todos interligados nesta escola chamada Terra. Se queremos a paz, façamos a paz. Comecemos por fazer algo diferente. Olhe, voltando ao início deste programa de hoje, assistir, contribuir no evento logo à noite é contribuir para a paz. Pois estamos a ajudar mães com carências, estamos a ajudar bebés e crianças até aos 6 anos, que são os futuros jovens e adultos. Nada se poderá fazer se não houver educação em novas estruturas de cariz social e, sobretudo, espiritual, pois a vida não termina. Tudo isto continua. E tudo o que nós fizermos hoje se irá refletir no futuro. Num futuro mais próximo ou mais longínquo. Mas comecemos hoje já a semear a paz que nós queremos ver para o mundo. Tudo está nas nossas mãos. Caros amigos e ouvintes, foi um prazer estar na vossa companhia. Fiquem aqui com um grande e apertado abraço do Pedro Silva para todos vós e marcamos encontro para o próximo sábado. Até lá. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.